A partir de agora, na 88 FM, Debate 88. Política, religião, comportamento e temas atuais em debate na 88 FM. Debate 88. Participe, dê a sua opinião. Está no ar. Debate 88. Muito bem, hoje, 18 de outubro, ano 2024, mais um debate aqui na Rádio 88 FM. O tema, o dom de línguas estranhas, ainda existe nos dias de hoje? Bom, o dom de línguas estranhas, mencionado no Novo Testamento, especialmente em Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo, é um dos dons espirituais que geram mais debate no meio cristão. Para muitos, trata-se de uma manifestação poderosa do Espírito Santo presente na igreja primitiva e ainda viva nos dias de hoje. Igrejas pentecostais e neopentecostais, por exemplo, acreditam que o dom de línguas continua sendo uma evidência clara da ação do Espírito Santo em seus cultos e na vida de seus membros. Por outro lado, alguns grupos cristãos entendem que o dom de línguas foi um fenômeno específico para a fundação da igreja, com o propósito delimitado naquele contexto. Defensores dessa visão afirmam que, uma vez estabelecida a igreja e sua doutrina, os dons espirituais, especialmente os mais espetaculares, como o de línguas, teriam cessado ou se tornado raros. Além disso, há questionamentos sobre a autenticidade de muitas manifestações atuais que podem ser vistas como imitação ou exagero. A discussão sobre a atualidade do dom de línguas também envolve o propósito do dom. Ele seria um sinal para incrédulos, uma forma de edificação pessoal ou uma ferramenta de evangelização em outras línguas. E se ele é atual, deve ser tratado como essencial para todos os cristãos. Assim, o debate se amplia, levantando questões sobre a legitimidade, o propósito e a necessidade desse dom espiritual no contexto da igreja moderna. Diante disso, o que queremos esclarecer no debate de hoje é: o dom de línguas estranhas ainda existe nos dias de hoje? Estou recebendo aqui o pastor Alessandro do Amaral, da Igreja Presbiteriana do Brasil em Porto Real. Vou pedir para que ele ore por nós nesse momento. Pai, nós te damos graças nesta manhã, te louvamos pela oportunidade de aprendermos com irmãos, crescermos na fé, sermos edificados pelo poder do teu Espírito. Rogamos a ti, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a minha vida, a vida do pastor Dário, a vida do Douglas, a vida do pastor Davi, que tudo concorra para a glória do teu nome, que seja um tempo de edificação para a igreja do Senhor e que o Senhor seja glorificado, ó Deus, neste momento tão especial. Abençoe os ouvintes da Rádio 88 FM, derrame da tua graça e do teu favor, ó Deus, sobre aqueles que carecem da tua direção, em o nome de Jesus. Amém e amém. Olha, gente, antes de nós iniciarmos o nosso debate, eu gostaria de fazer um apelo aqui, tá? O apóstolo Wagner Lúcio está precisando de doação de sangue tipo A positivo, tá? Ele está precisando desse sangue e quem puder ir ao hemonúcleo do São João Batista e doar no nome dele, vai ajudar muito. É o pedido da filha, tá? Wagner Lúcio de Moraes, tipo sanguíneo dele é A positivo, mas qualquer tipo já ajuda a repor, ok? Bom, vamos iniciando o nosso debate com uma pergunta que não me deixa calar, né? Está conosco aqui o pastor Davi Cabral, da Assembleia de Deus, Campo Lindo. Muito bom dia, graça e paz, pastor Davi Cabral. Bom dia, na paz do Senhor, prezado Dário e prezados ouvintes da Rádio 88. Amém, prazer em tê-lo aqui, viu? Toda vez que o pastor Davi Cabral vem participar do debate aqui, a nossa audiência aumenta, viu? E também complementando, bom dia, na paz do Senhor, ao meu amigo, pastor Douglas e pastor Alessandro. Amém, estou tendo o privilégio de conhecer hoje. Que legal. Pastor Douglas, de Paula, da Igreja Presbiteriana Aliança do Retiro. Graça e paz, querido. Graça e paz, pastor Dário. Que bom estar com vocês aqui.
Que bom, né? Estar ladeado de homens de Deus. Isso é sempre bom. Amém. E já orou por nós, pastor Alessandro do Amaral, e eu conheci recentemente, né? Fui pregar lá na Igreja Presbiteriana do Boa Vista, ele estava lá e conheci o pastor Alessandro, ele é da Presbiteriana do Brasil, lá em Porto Real, né? Muito bom dia, graça e paz, querido. Graça e paz, queridão, que Deus te abençoe a todos nós, abençoe você que está aí, tenho certeza que Deus tem algo especial para falar conosco, nos abençoar também nessa manhã e que a gente saia daqui mais pleno da vontade e do direcionamento de Deus. Que bom. Eu posso conversar com você? Rapaz, eu achei que você ia começar com o pastor Davi. Não, deixar, mas não sei. Ele já quer me colocar na cova dos leões. algo me pede para começar com você. Vamos lá. A pergunta é essa: o dom de línguas estranhas ainda existe nos dias de hoje? A grande questão que a gente precisa tratar sobre isso é entender essa terminologia. A tradução da Bíblia João Ferreira de Almeida, na versão corrigida, apresenta esse termo. Na tradução que a gente utiliza, a ARA, Revista Atualizada e outras linguagens, nem sempre isso aparece. Então a gente precisa trabalhar sobre essa ideia. Na nossa concepção, e por isso eu disse que eu brinquei com o pastor Douglas logo no início, que ele vai apanhar uns 70% e eu os 100%, entendeu? Mas na nossa concepção, eu como pastor presbiteriano, a gente entende que este dom não se manifesta entre nós hoje, o dom de língua estranha. Nós precisamos definir ele depois e aí a gente vai tratar dentro dessa argumentação. O que a gente entende é que o dom manifestado em Atos dos Apóstolos e nas Escrituras como um todo, desde o Antigo Testamento, sempre vai falar sobre linguagem diferente ou linguagem estrangeira. Ou seja, nós entendemos que essa língua apresentada em Atos, aos Coríntios 12, 14, e lá em Atos dos Apóstolos 10 ou 19, é sempre para nós o entendimento de línguas humanas. Idiomáticas? Tá? Idiomáticas. Tá? Muito bem. Vamos lá. Reverendo Douglas, e aí? O dom de línguas estranhas ainda existe nos dias de hoje? Então, eu acho que eu vou ficar no meio aqui dos dois, né? É mesmo? Primeira coisa, pastor Dário, eu queria só... Porque alguns ouvintes podem estar pensando assim, mas o pastor Alessandro é da Igreja Presbiteriana. O pastor Douglas também é da Igreja Presbiteriana, né? Só que há uma diferença, são duas denominações distintas. Né? Tá. A Igreja Presbiteriana do Brasil é a igreja fundada por Simonton, 12 de outubro de 1559. 1859. 165 anos. Então, e a Igreja Presbiteriana Aliança, a qual eu pastorei, ela foi formada através de um despertamento espiritual ocorrido entre alguns irmãos no ano de 1965. Entendo. Então, há uma certa diferença tá, entre essas igrejas. E exatamente a diferença está aí, na questão da continuidade dos dons. Porque nós, como Igreja Aliança, nós cremos na continuidade dos dons. Sim, nós cremos na manifestação do dom de línguas, tanto idiomas quanto as línguas que nós hoje... Eu concordo com o pastor, esse termo não tem na Bíblia, né? Línguas estranhas, mas a língua que nós conhecemos hoje, nós cremos. Nós cremos que isso é possível, sim. Tá, então eu só quero... Você então diz que sim, né? Sim. Agora, o pastor Alessandro crê na atualidade do dom de línguas. Ele disse qual o dom que aparece em Atos, mas não disse se ele crê na continuidade do dom hoje. Então vamos lá. Para a gente tratar sobre isso. Nós precisamos entender Deus, e aí é importante a gente ter essa compreensão. Deus é imutável. Deus é o Deus imutável. Nós não podemos confundir a imutabilidade de Deus com a mesmice que Deus tem que fazer. Por exemplo, Deus é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Seus propósitos, a sua ação, o ser de Deus é imutável. Mas a forma de Deus agir é diferente. Então a gente entende que esse dom foi dado para a igreja na sua fundação, para a formação da igreja, para a estruturação num período apostólico. Mas se me perguntar como excepcionalidade Deus pode utilizar, porque eu entendo o dom de línguas como algo para evangelização, para edificação do corpo, para mutualidade. Então eu não consigo entender o dom de línguas apenas como edificação própria, sem o entendimento de Coríntios 14, onde diz que é preciso haver um intérprete para que haja edificação do corpo.
Então a gente precisa compreender isso. E eu sei que o pastor Davi vai ter outros argumentos que a gente vai tratar de forma gostosa para a gente poder trabalhar. Aí tá certo. Então, pastor Davi Cabral, com a palavra, o dom de línguas estranhas ainda existe nos dias de hoje? Como pastor pentecostal, assembleiano há 46 anos, esta é uma das temáticas fundamentais da Assembleia de Deus. Evidentemente que eu vou dizer que sim. Eu vim de uma época, me converti numa época onde este tipo de assunto dividia os cristãos de forma vergonhosa. Então quero parabenizar a Rádio 88 pelo elevado nível dos que compõem esta mesa, porque já na introdução a gente percebe comunhão e interação saudável, para tirar dúvidas, porque na realidade, embora eu creia na atualidade do dom, não só do dom de línguas, mas dos dons relacionados no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo enfatiza no capítulo 13 que apesar de toda espiritualidade, a essência do evangelho é o amor. Demorou para as denominações no passado entenderem isso, porque não se cumprimentavam. Um pentecostal, se encontrasse com um tradicional, atravessava a rua e vice-versa. E nós superamos isso e precisamos preservar esta grande conquista, que é a unidade do corpo de Cristo, da igreja. Porque todos servem a Jesus com o mesmo amor e dedicação. Então o amor é a essência do evangelho. No capítulo 14, ainda preocupado, porque na igreja de Corinto haviam distorções como as que ocorrem hoje em ambientes pentecostais, exageros, falsificação, manipulação. Então Paulo disciplina como deve acontecer o dom nos cultos. Somente esse tema, essa preocupação, já é uma forma de remeter o assunto para uma contemporaneidade durante toda a existência da igreja. Porque Paulo se preocupa em disciplinar. Evidentemente, se entrar num culto e não houver ordem, as pessoas todas começarem a falar em línguas ininteligíveis, o pecador vai sair 5 minutos depois. Entrei no manicômio. Agora, eu me lembro de manifestações do Espírito que eu entendo ser como glória, o aleluia, o amém, e as línguas estranhas como um sinal de um avivamento, da presença de uma intimidade maior com Deus, palavras de exaltação a Deus em línguas não inteligíveis. Eu assisti durante toda a minha vida aqueles momentos em que o pregador vai ao êxtase e leva a congregação com ele ao êxtase, e sempre havia esta educação. Quando a igreja se era movida pelo Espírito Santo, o pregador parava, o povo falava tanto em línguas no nosso idioma português, glórias e aleluias, e manifestações em outras línguas, e assim a igreja cessava aquele momento e o pregador dava continuidade à mensagem. Sim. E qualquer pessoa, evangélica ou não, saía edificado do culto. Saía edificado, né? Agora, isso caiu numa rotina e muitos movimentos surgiram. Tem até igrejas hoje, denominações, que parecem até ironizar o dom, porque colocam o nome da igreja uma expressão idiomática que ocorre entre os pentecostais. Sim. E mais outras manifestações estranhas ao culto cristão. Então eu creio que ele é real, mas nós devemos estar atentos às recomendações dadas pelo apóstolo Paulo. Então a gente pode entender aí que o dom de línguas mencionado nas Escrituras se refere apenas a idiomas humanos ou também a uma língua celestial? Existe isso? O nosso principal argumento, eu sou um admirador do teólogo Augusto Nicodemos, e ele é um dos mais combativos à nossa fé de que há línguas espirituais, línguas que não são idiomáticas. Mas eu ouvindo várias vezes ele falar sobre esse tema, quanto mais ele fala, mais reforça a minha convicção de que existem línguas que não são humanas. Porque ele, por exemplo, na sua abordagem, ele diz que as línguas se manifestaram no Pentecoste para convencer os judeus que havia uma presença sobrenatural
extraordinária ali, e pessoas de dezenas de nações de idiomas diferentes ouviram o evangelho. Verdade. E que eram línguas idiomáticas. Depois ele diz que a segunda manifestação foi na casa de Cornélio, no capítulo 10, para que os judeus entendessem que a graça não ficaria restrita apenas aos judeus. E novamente houve a manifestação do dom de línguas. E a terceira, ele cita a visita de Paulo a Éfeso, quando havia um grupo de discípulos de João que não conheciam ainda o evangelho da graça em Cristo, e ele diz: e pela terceira vez se manifesta o dom de línguas, para que tanto judeus convertidos como gentios entendessem que aqueles que também foram discipulados por João foram alcançados. Mas aí eu faço a seguinte conjectura. Primeiro, no Pentecoste eram dezenas de línguas estrangeiras e eram 120 cristãos cheios do Espírito. 2 pregadores pregando em línguas diferentes, idiomas terrenos diferentes ao mesmo tempo, já criaria uma confusão. 10, impossível entender alguma coisa. 120, pior ainda. E a Bíblia diz que o fenômeno aconteceu quando eles se manifestaram, dizendo: mas como é que podem esses varões galileus nos falarem as grandezas de Deus na nossa própria língua? Porque cada um os ouvia na língua em que foram nascidos. Então, na nossa concepção pentecostal tradicional, o fenômeno ocorreu na transmissão e na interpretação dada pelo Espírito Santo a cada uma daquelas pessoas. Entendo. Nós cremos que as línguas são celestiais. Quem pode interferir, falar algo a respeito? Pastor Dário, eu acho que há uma... São 2 pontos distintos aí. E é onde nós trabalhamos de forma diferente, que eu creio que o reverendo Douglas, ele vai entender Corinto como exatamente dos anjos. E ali, no capítulo 2 de Atos, a gente vai entender que não tem como nem... Não tem como você falar humana. Não tem São como. 14 povos, 14 nações estão ali reunidas. A palavra língua, ali em Atos 2, é a mesma de 1 Coríntios 14. Quando a Bíblia fala sobre línguas e a expressão estranhas não aparece em Atos 14, eu já vi Bíblias, né, que trazem a palavra línguas estranhas. A corrigida apresenta isso. Traz até em itálico, né? Isso. Mostrando que há um acréscimo, né? Lá não aparece. Essas estranhas não existe no texto bíblico. A palavra lá grega é glossa. Glossolalia. Então, tanto em Atos, capítulo de número 2, quanto em 1 Coríntios, é a mesma palavra. O que distingue uma da outra na minha concepção é que quando em Atos 2 eles começam a falar o glossolalia, glossa, né, que não dá referência a nem idioma, mas assim ao órgão, né, a língua como órgão, né, do corpo humano, ele vai falar um pouco mais à frente que eles falavam e aí em línguas. E um pouco mais à frente a palavra língua ali já é traduzida por dialeto. Então em Atos 2, o que eles falam são outros dialetos, são outras línguas conhecidas. O texto ele é bem explícito. Está claro, né? Isso, está claro. Mas em 1 Coríntios 14 não me parece ser dialeto. Por quê? Porque a própria Escritura diz que quem fala em línguas não fala às pessoas, mas fala a Deus. E a palavra dialeto, em momento algum, ela é apresentada no texto bíblico. O texto sempre vai fazer uma referência ao glossa, como palavra, como língua, mas não como dialeto conhecido aqui. Então, me parece... Tá, pastor Dário? E esse é o meu entendimento, que quando Paulo, em 1 Coríntios 14, ele vai falar, pois quem fala em línguas não fala a pessoas, mas fala para Deus, visto que ninguém entende porque fala mistérios. Ou seja, na minha visão, não é idioma aqui. Aí em 1 Coríntios 14. Nesse texto? Não, ali, de fato, seria línguas, nós podemos usar essa expressão, línguas estranhas, línguas que ninguém conhece. Tá? Para mim está claro no texto de 1 Coríntios 14. Tá? Para mim está claro. Agora, algo que nós precisamos ter consciência
é que, embora Paulo vai tratar 1 Coríntios 14 como a questão de ordem no culto, mas no final do capítulo 14, Paulo deixa algo muito interessante. Não proibir. Não proibais ninguém de falar em outras línguas. Está aqui no texto bíblico. Porque, porém, verso de número 39, portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, mas não proíbam ninguém de falar em outras línguas, mas tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E ordem. Pastor Alessandro. A grande questão, e onde nós divergimos, eu imaginava essa ideia, essa divisão, me surpreende até a visão do pastor Davi de forma assim, muito equilibrada, e o que chama a atenção da gente, porque assim, na verdade, quando nós pensamos sobre os dons, em todas as listas que tratam sobre o dom de língua, ele é um dos últimos, por quê? Porque ele traz, no entendimento, a princípio ele só edifica a pessoa, porque se não houver a tradução, a pessoa não vai ser edificada quem está ouvindo, o público que está ali. Nós, diferentemente, no capítulo 14, entendemos que é uma sequência, a palavra, por quê? Quando nós olhamos para as 34 vezes que em 1 Coríntios é apresentada a ideia de falar, tá? 14 delas vão apresentar a ideia de 100 línguas, tá? E aí a gente vai tendo outras 10 que vão apresentar a língua, falar em línguas, ou só falar. E toda a escritura, quando você vem de Gênesis, e a gente poderia aqui citar, por exemplo, Salmo, Gênesis 10, ou Atos 2, aí, Zacarias 8, 23, Apocalipse 5, 9, sempre está relacionado a essa coisa humana, nesse falar. Eu acredito, aí o ponto que nós divergimos, se Paulo quisesse mudar a rotina, porque ele começa no capítulo 12, para falar sobre essa situação, e aí no capítulo 13 ele vem falar sobre o amor, que o pastor muito bem colocou aqui, porque o amor é o divisor. A gente precisa entender isso, e eu só queria reforçar essa ideia. Nós não podemos deixar que esse dom que é apresentado nos divida, porque ele não é um dom para salvação. E muitas igrejas brigam com isso, porque é essencial que se não tiver, e aí a gente poderia, que é um outro assunto, entender a ideia do batismo com o Espírito Santo, porque entende que nós, como presbiterianos, somos tidos como uma igreja gelada, a gente não crê no Espírito Santo, pelo contrário. Se a gente não tem o Espírito Santo, a gente não é de Deus. Agora, o senhor proibiria alguém de falar em língua? Não, aí eu vou aproveitar o texto dele lá de Coríntios 14, do finalzinho. Sim. O que Paulo está dizendo para não proibir? E não deve ser proibido no contexto que Paulo está tratando com a igreja de Corinto. Por quê? A igreja de Corinto é uma igreja problemática, nós não podemos deixar de dizer isso. É uma igreja que está cheia de divisão, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus, eu sou de Apolo. A igreja tem problema na ceia, o pessoal que chega primeiro e come e deixa os irmãos passando fome. A igreja tem um problema do relacionamento ali, que precisa de disciplina, de um enteado que está tendo um relacionamento. Inclusive, pastor, só contribuir, se eu puder. Inclusive, Claro. em 1 Coríntios 13... a gente usa muito esse texto para falar, né, do amor, como se Paulo tivesse... Não, aquilo ali é uma sanção, é uma exortação à igreja. Aquela palavra não é uma palavra Paulo não está floreando nada. Não. Paulo está exortando. Porque assim, a gente precisa entender continuidade. Para mim, o dom, ele encerra, mas o amor não. Ele é permanente. O amor é permanente para nós. Então, eu não proibiria, entendendo aqui o texto. No texto, Paulo está dizendo, não proibais o falar em língua. Mas ele exorta a igreja. E ele diz nos versículos anteriores, tá? Aí do capítulo 14, que ele diz, se não tiver intérprete, que fique calado, falando consigo mesmo. E que no muito sejam 2, no máximo 3, e sucessivamente, um depois do outro. Então, a orientação de Paulo para a igreja de Corinto é que poderia falar, mas deveria ter esta forma: 2, no máximo 3, com o tradutor, o intérprete. Se não tiver o intérprete, ele tem que ficar calado, falando consigo mesmo. Esse é um ponto. E essas questões, por exemplo, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele acredita num dom, e é um ícone na IPB, mas ele acredita nessa questão do dom de pijama, que é algo pessoal, que é uma oração e tudo isso. Nós entendemos de uma forma distinta, entendendo essa ação. Mas aí eu vou pontuar uma coisa. A gente tem experiências com pessoas e a gente não pode nortear uma doutrina a partir de experiências pessoais. Isso é importante. Mas a gente também não pode negar as ações sobrenaturais de Deus, porque Deus é imutável. Não dá pra gente enfiar Deus no copo d'água aqui e falar, Deus só age desse jeito, dessa forma. Deus é Deus. Então o senhor não proibiria? Não, se tivesse. Aí o princípio se que eu tiver preciso o quê? ter. O intérprete? Se tiver o intérprete, eu não posso fugir disso. Porque como que eu vou definir se é um dom ou não? Mas aí eu tô no contexto de igreja, vamos entender isso. Se chegar alguém que eu não conheça, e eu acredito que o pastor Davi e o pastor Douglas, você não conhece, sabe quem que é? Eu já tive gente que chegou na igreja bêbado e que falava em língua.
E aí, como é que eu defino essa situação? E é uma outra questão. Eu sei que no meio, por exemplo, eu recebi uma família e ele veio do lado espírita de candomblé e que ele falava em língua. Como é que eu estabeleço essa ação? Bom. Então, aí um outro assunto, mas é entender isso. Eu não proibiria, se eu conheço um irmão lá da igreja começa a falar em língua e eu tenho outra pessoa que interpreta, eu não posso ir contra a ação de Deus, porque pode ser algo específico que eu tenho lá um japonês e que Deus precisa falar com ele. Então você acredita no dom de línguas. Mas não acredito no dom como algo permanente. Esse é o ponto. Sim. Essa é a grande questão. Por exemplo, o apostolado, para mim, ele não é real hoje. Você acha que é uma manifestação extraordinária? Extraordinária de Deus. Aí está na imutabilidade de Deus. Mas para mim, se ele se manifestar, não é, diferentemente do nosso irmão, eu creio que ele é idiomático e não será algo diferente. Porque eu não acredito nessa mudança no capítulo 14, porque senão Paulo, toda vez que há uma mudança de assunto, a palavra de Deus direciona para isso. E aqui não há uma mudança. Agora, Por isso a gente acredita Deixa eu assim. pegar um gancho aí nisso que você está falando e fazer uma pergunta para o pastor Davi Cabral, o pastor Douglas também. Como diferenciar, então, uma manifestação autêntica do dom de línguas de uma imitação? O pastor Alessandro tocou num ponto muito importante, porque numa das teses de doutorado que eu estudei sobre esse tema, de alguém que não crê no dom de línguas, ele se reporta a fatos históricos. Por exemplo, no Egito Antigo há registro de que durante cultos a deuses pagãos, pessoas entravam em transe e falavam uma língua desconhecida. Platão faz referência a este mesmo fenômeno nos cultos do panteão grego. Se nós retornarmos no início, quando o anjo ungido foi expulso do céu, nós todos cremos que a terça parte dos anjos também foi expulsa de lá por ele. Isso reforça a nossa crença de que a língua estranha, as línguas mencionadas na Bíblia, a glossolalia, são línguas de caráter espiritual, faladas tanto no idioma angelical quanto conhecida por demônios. Eu, por exemplo, tive uma experiência, é comum nas Assembleias de Deus nós chamarmos pessoas que queiram ser batizadas com o Espírito Santo e o sinal que se manifesta são línguas na hora que a pessoa é revestida. Aliás, isso é um fato histórico. Todos os grandes avivamentos de Wesley, de Spurgeon, de Moody, há registros históricos de que pessoas, ao serem cheias do Espírito Santo, começavam a falar em outras línguas. Um dia eu estou orando, várias pessoas cheias do Espírito Santo, porém uma senhora, bem próxima ao púlpito, começou a falar línguas estranhas, mas eu senti um contraste. Um dos outros 12 dons do Espírito é o discernimento. Aí eu chamei um presbítero e disse: vá lá e ore por aquela senhora impondo as mãos. E quando ele pôs a mão, se manifestaram demônios. Então, eu creio pontualmente e totalmente no que o pastor Alessandro acabou de falar. Pessoas carnais, embriagadas e até possuídas. No candomblé, aliás, eu tive uma tia que irmã do meu avô, tia-avó, que era vizinha de uma igreja Assembleia de Deus na cidade de Rio Claro, São Paulo, e um dos argumentos que ela usou comigo, eu escuto falar aí um idioma que lá no centro também acontece, só que as fontes são diferentes. Então, no meu conceito, aprendido dentro do discipulado que sofri, é que as línguas, por exemplo, quando a Bíblia se reporta na Septuaginta a línguas idiomáticas, ela usa o termo xenolalia, línguas estrangeiras. A glossolalia é línguas de uma forma genérica, mas não especifica, mas também não identifica. Sim. Sim. É uma língua de outro país, uma língua estrangeira. Sim, sim. Então, pelo fato de se manifestar tanto em ambientes cristãos como em ambientes não cristãos, para nós é mais uma evidência e precisa de discernimento. Porque na parte dos dons verbais, a Bíblia classifica 3. A profecia como a mais importante, porque ela edifica, exorta e consola.
as línguas para edificação pessoal e até o testemunho dos que não são crentes, ao ver uma manifestação sobrenatural, numa reunião cristã, e a variedade de línguas, que mais uma vez reforça a nossa convicção de que elas realmente têm uma origem celestial. Muito bem. Pastor Douglas. É exatamente esse ponto que o pastor Davi falou. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 8, verso de número 16, diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então há uma testificação, há um discernimento. O problema, pastor Dari, e eu tenho falado muito isso à nossa igreja, o problema é que está nos faltando como igreja discernimento de espírito. Entendo. Hoje qualquer coisa é manifestação do Espírito Santo. Hoje qualquer coisa que saia do natural é Deus se manifestando. E não é bem assim, né? E lógico que não. A igreja precisa de discernimento, exatamente para saber o que é e o que não é. E esse discernimento, para entender a ação do Espírito, vem do próprio Espírito. Porque Paulo vai falar sobre isso, né? É o mesmo Espírito quem realiza todas essas coisas. Então não é qualquer tipo de manifestação, não é qualquer tipo de língua, não é... Porque, o pastor Dário, aqueles que são de Deus testifica. Eu já tive em reuniões onde pessoas começaram a falar em línguas e para mim era natural, era algo ok. Sim. E eu já tive em reuniões onde pessoas falavam em línguas, em uma especificamente do meu lado, e eu falei, Deus está aqui. Tem alguma coisa de Deus acontecendo aqui. Então, o Espírito Santo, ele testifica. Então, não é qualquer manifestação. Eu acho que, e eu não digo que essa é a posição do pastor Alessandro, que eu acredito que não seja, mas muitas pessoas querem ir contra o dom exatamente por falta de compreensão ou por falta do mau uso desse dom. Por causa dos exageros, no caso. Os exageros, muitas vezes, fazem com que muitas pessoas desacreditem. Ah, não, está exagerado demais. E eu acho que o ponto para todos nós aqui não é o que está acontecendo hoje, ou o exagero que está sendo colocado hoje, mas o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia, ao meu ver, ela coloca isso de maneira muito clara. Ela disse que quem fala em línguas não fala homens. Ela disse que quem fala línguas fala em mistérios. Ela diz que quem... É lógico, ela vai colocar aqui uma questão de profecia e de línguas, mas, ao meu ver, em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo está deixando muito claro que essa língua não é um dialeto, não é um idioma. Posso dar uma ajuda, pastor? Por favor, pastor. Magno. Até por conviver nesse ambiente, eu entendo muito o que aconteceu em Corinto e a grande preocupação de Paulo, porque há uma tendência lamentável de concorrência de espiritualidade. Então, os pastores pentecostais, principalmente da Assembleia de Deus, sofrem com isso, ensinando, exortando, capítulo 14 de 1 Coríntios, porque havia uma concorrência. O que eu percebo quando Paulo diz, fale em 1, 2, no máximo 3, sim. Todo mundo queria falar línguas, profetizar, e melhor do que o outro, né? A adoração a Deus era colocada de lado. Eles queriam demonstrar. Aliás, pastor Alessandro, todos os pontos que o senhor relacionou denotam exatamente a falta de amor, a fornicação, a emulação entre crentes, dizendo eu sou de Paulo, de Apolo, de Pedro. Então, e os espirituais de Jesus, né? E ainda tinha esse grupo. Quer dizer, a igreja de Corinto atravessava uma fase onde o amor se perdeu. Havia concorrência, inclusive na ceia. Havia os grupinhos que se reuniam, comiam muito, e aqueles menos abastados sobravam. Então Paulo tem que dizer, não adianta vocês serem... Na linguagem mineira, chupava dedo. É exatamente isso. Então Paulo está dizendo, vocês não podem dar tanta ênfase às coisas espirituais sem a essência principal, que é o amor. E hoje nós temos, infelizmente, não só dentro de denominações, mas denominações, principalmente as neopentecostais, concorrendo para onde ocorrem mais milagres,
onde ocorrem mais manifestações do Espírito, buscando atrair as multidões. E essa concorrência é extremamente prejudicial. E aí, pastor Davi, aí aí nesse ponto eu já me solidarizo com o pastor Alessandro. Porque aqui não vou ficar sozinho agora. Não, agora não vai não. Porque quando as pessoas chegam até mim e falam, você é pastor de qual igreja? Da presbiteriana. Elas me põem dentro desse bojo, entendeu? Não, então ele não fala línguas, então ele não é espiritual, então essa igreja não é bíblica, então essa igreja é... E exatamente isso. É que parece, e foi criada a ideia, desculpa, pastor Davi, é que foi criada uma ideia que está no inconsciente das pessoas que o fato de eu não falar em línguas, independente de eu entender que é idiomática ou que fosse na concepção dos irmãos, eu não sou espiritual. Eu não sou de Deus. E eu não acredito em algo que seja possível ser de Deus sem ter o Espírito Santo. Se eu não fui batizado com o Espírito Santo, se eu não tenho o poder do Espírito Santo, a gente não consegue fazer o que Atos, para mim, o centro de Atos todo, é Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e semeis testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E tudo isso se cumpre na minha leitura, e o pastor citou muito bem, o reverendo Augusto Nicodemos, nessa ideia da proclamação. O porquê da gente pensar diferente hoje é porque eu entendo que a igreja está solidificada. Então eu entendo a questão da língua, e ela pode como algo sobrenatural de Deus, por isso eu falei que eu não creio em língua estranha, mas eu creio na ação sobrenatural de Deus. E para evangelização, um propósito, algo, por exemplo, o pastor engana entre os cocombas. Ele passou por uma experiência que ele não soube explicar. Ele tá lá, a pessoa começa a falar, o cara entendeu na língua dele, o povo se converteu, e o reverendo Ronaldo Lidório ficou sem explicação. Então, assim, a gente tem coisas que a gente não vai conseguir entender Deus plenamente. E nós precisamos estar atentos às escrituras sagradas. O amor é fundamental e a gente tem que ter essa consciência. E eu gostaria muito que os irmãos pentecostais tivesse essa visão do pastor Davi de equilíbrio, porque assim, nós não somos cristãos de segunda categoria e nem vamos deixar de ir pro céu, nós vamos morar juntos, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Gente, pegando esse gancho aí, eu pergunto, porque o pentecostal, ele vê que o dom de línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Como é que é isso, pastor Davi? O senhor concorda com antes isso? de eu te dar essa resposta, eu gostaria de me solidarizar mais uma vez com o pastor Alessandro, e talvez alguns pentecostais fiquem bravos comigo agora, porque a verdadeira linha teológica assembleiana, ela jamais fez esse tipo de crítica, até porque em João, capítulo 20, versículo 21 e 23, muito antes do Pentecostes, Jesus tinha ressuscitado, mas estava naquele período de discipulado. A Bíblia diz, e entrando Jesus naquele local onde ele entrou sem as portas se abrirem, os discípulos estavam ali reunidos, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Isso, exatamente. Então, todo cristão, confesso, independente da denominação, se é de uma igreja tradicional ou não, ele tem, porque quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Esse é o ponto. Então, vou até dar um glória a Deus aqui, pastor. O presbiteriano quase falou em línguas agora. E uma das coisas que Jesus proíbe terminantemente é não julgar. Não julgueis para que não sejais julgados. Então, até porque também, me permita, a minha família tem 2 raízes evangélicas. E eu, durante até os 6 anos, frequentei uma igreja tradicional, porque meu pai era de uma igreja congregacional. E a minha avó paterna também. E o lado materno, assembleiano. Minha avó foi uma das fundadoras da Assembleia de Deus na cidade de Rio Claro, em 1936. Certo. Mas desde criança eu observava, quando as duas se encontravam na minha casa, numa visita que era frequente, elas sempre tiravam um tempo de oração pela família. E as duas oravam juntas. Então, evangelho é isto. Isso. E a gente conhece o espiritual não é pelos dons, é pelos frutos. Esse é outro ponto que eu creio que todos nós concordemos, e bom de saber. Isso é tão interessante. O pastor Davi falou que é exatamente o que eu creio, mas que muitas vezes... A gente só sabe que é abacateiro porque você vê o fruto, porque às vezes tem outra árvore parecida e você não sabe o que é. O que acontece? Eu posso contar uma experiência pessoal aqui, rapidamente? Lógico. Eu fui fazer uma visita, certa ocasião. E eu fui num lugar onde haviam várias crianças e um pouco antes de eu chegar,
parecia que uma das crianças lá, dos adolescentes, tinha tido uma manifestação demoníaca. E aí eles oraram lá, tinham as tias que eram evangélicas, chegaram, oraram, ok, o menino... E logo depois eu cheguei. E aí a secretária, que estava ali lidando com a situação, muito espantada com a história, e falou assim, pastor, eu falei, não, porque eu vim visitar, eu sou pastor. Pastor, o senhor devia estar aqui 10 minutos passados e tal, porque aconteceu, ela me contou tudo isso. E aí a gente conversando, tal, o senhor devia estar aqui para orar, não sei o quê. Mas o senhor é de qual igreja? Eu falei, sou da presbiteriana. Ah, é? Eu senti no olhar dela que é o seguinte, se o senhor tivesse 10 minutos aqui, não ia adiantar nada, entendeu? Porque o senhor não acredita nessa... Exatamente. E esse é o ponto que leva a tudo isso, a um equívoco de entender que nós compreendemos do poder de Deus. Deus é o Deus poderoso. É o Deus que faz, que transforma. O que eu acho que é ruim é que muitas pessoas foram ensinadas a apenas buscar este dom. Que eu acho que, sem entrar no conflito de ideias, mas sobretudo a ser prático. Entender o seguinte, é que a igreja precisa viver e receber seus dons para a edificação do corpo. Imagine aqui, se o senhor tem um órgão que não está funcionando direito, eu estou agora fazendo os exames, estou com problema nos rins. Se os meus rins não funcionam direito, o meu corpo sente. Eu estou sentindo cansaço, eu não tenho as mesmas disposições. E a igreja, quando ela está ficando doente, é porque algum órgão não está funcionando direito. E Paulo vai tratar sobre essas questões quando ele diz assim, um pensa que é dedo, outro pensa que é mão. Ou seja, ele não quer que ninguém seja inferior ao outro e nem superior ao outro. Porque todos nós servimos do corpo de Cristo. E isso é importante. O pastor Douglas, o pastor Davi é tão importante quanto eu. Nós temos um grupo diferenciado, mas que nós cremos na palavra de Deus e nós entendemos o poder de Deus que direciona a vida. Eu, do outro lado, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas muitos acham que eu sou pentecostal por causa do meu estilo de pregação, que é uma coisa muito diferente. É estilo, tá? E falo pro pastor Davi, em Minas, eu sempre fiz programa de rádio, minha maior audiência entre os evangélicos sempre foi pela Assembleia de Deus. Fui o primeiro pastor presbiteriano a pregar na Assembleia de Deus e de barba, que eu sempre usei agora, eu não uso, porque não é comum. Então a gente quebra alguns tabus, mas entendendo como é que as pessoas veem em nós algo diferente, a presença do Espírito Santo, que nos capacita a viver essa vida. Tá certo. Mas eu tô querendo que vocês me respondam aí se o dom de línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo. Para os pentecostais, pelas narrativas, principalmente do livro de Atos dos Apóstolos, que eu já citei as passagens, tanto no Pentecoste, como na casa de Cornélio, quanto os discípulos de João Batista, lá no capítulo 19, quando Paulo chega e se preocupa, recebeste o Espírito Santo quando creste, eles disseram, nós nem ainda ouvimos falar do Espírito Santo, porque João batizava o batismo do arrependimento. Não era a fórmula de Mateus 28. Isso aí. Então a Bíblia diz que Paulo, orando e impondo as mãos, eles falaram línguas e profetizaram. Então, com base nesse entendimento, e é lógico, concordo plenamente, experiências não justificam doutrinas, elas têm que estar embasadas na Bíblia. Sim. Então a gente pega esses pontos da Bíblia, mas soma-se a algumas experiências. Os grandes avivamentos sempre tiveram a glossolalia presente. Então, na concepção, na Constituição Assembleiana, nós afirmamos que cremos na evidência do batismo com o Espírito Santo com o falar em outras línguas. Entendo. Pastor Douglas pensa assim também? Eu já diverjo um pouquinho da ideia do pastor Davi. Sim. Jesus, o Evangelho de Lucas, ele vai falar o seguinte: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então eu entendo que o revestimento de poder, e é interessante isso, né? Eu entendo que o batismo com o Espírito Santo, na verdade, é a conversão. É ali onde você é selado com o Espírito Santo da promessa. Porque independente de falar em línguas ou não, você tem o Espírito Santo. Estou inserido no corpo de Cristo. Sem dúvida nenhuma. Então, a conversão é, de fato, o selo, a primícia, o penhor da nossa herança. Paulo vai falar isso em Efésios, capítulo de número 1. Mas a evidência, o que evidencia se alguém é cheio do Espírito Santo ou não,
na minha concepção, não é o dom de profecia e nem o dom de línguas, que eu acredito nos dois, mas é Gálatas 5:22. É o fruto do Espírito. O fruto. Para mim, a grande evidência que alguém é cheio do Espírito Santo é a capacidade que esse indivíduo tem de amar, de respeitar, de ser fiel, de ter domínio próprio. Então, esta é a grande evidência, para mim, de que alguém é de fato cheio, revestido com o Espírito Santo. Eu entendo o que Jesus falou aqui. Ele falou: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu entendo que a igreja só vai conseguir cumprir a sua missão na terra se ela for revestida do Espírito Santo, se ela se encher do Espírito Santo. Mas a grande evidência desse enchimento é esse transbordar de fruto, esse transbordar de amor, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a Bíblia diz, contra essas coisas não há lei. Não há lei. Posso justificar? Claro, à vontade. Para nós, a maior e principal experiência é da conversão. E como eu mencionei, os discípulos, antes de serem batizados com o Espírito Santo, já tinham o Espírito Santo concedido por Jesus. E para nós isso acontece no momento da conversão. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, opera a transformação. Quem está em Cristo, nova criatura é. Os frutos já podem e devem se manifestar como testemunhos da conversão, mas é exatamente essa palavra de Jesus que o pastor Douglas mencionou. Não saiais de Jerusalém até que do alto sejais revestidos. A palavra revestidos nos dá a ideia de que o vestido da salvação já estava. Agora, para potencializar o crente a enfrentar as forças malignas que operam nesse mundo, eles seriam revestidos. E é nesse contexto que nós entendemos ocorrer o batismo com o Espírito Santo. Um revestimento de poder para dar ousadia, novamente, lá em Atos, quando Pedro e João são soltos, a igreja foram proibidos de continuar pregando o nome de Jesus, e aí eles se reúnem em oração e dizem: olha, Senhor, o que nós podemos fazer diante desse quadro de perseguição? E a Bíblia diz: e foram cheios do Espírito Santo e com ousadia saíram a proclamar a palavra de Deus. Então nós distinguimos as duas experiências, não como sendo mais importante. Sim. Porque a pessoa batizada com o Espírito Santo, se não produzir os frutos e acabar se deteriorando na fé, ela pode perder tudo, não só os dons, mas até a salvação. Entendo. Outro Esse é outro assunto. Outro assunto. Polemicíssimo. Já teve. Para mim, não. Você sabe que eu não entendo. Eu acho que às vezes a igreja se perde em discussões inócuas. Porque o que nós devemos focar é que nós temos um mundo para ganhar para Cristo. É Jesus, então, é a fonte da vida. Existem algumas discussões teológicas. Eu sou um grande admirador e estudioso de Calvino e concordo com 99%. Para mim foi, depois de Lutero, o maior reformador que nós tivemos. Então, se nós mais concordamos do que discordamos, e a nossa discordância também é inócua, porque é uma questão assim de ângulo de visão. Positivo. Então, sim. Mas nós cremos que são duas experiências distintas. Muito bem. Na conversão, o Espírito Santo entra, sela, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fosse selado para o dia da redenção. Exatamente. E o batismo com o Espírito Santo é um revestimento que, onde ocorreu no livro histórico de Atos, aconteceu também o fenômeno da Mas glória. é muito importante o pastor Davi falar isso aqui. Isso é de muita importância, pastor Davi. Você não tem ideia. Porque o reconhecimento que o Senhor tem diante dos pentecostais e afirmar coisas bíblicas como o Senhor tem afirmado. Porque muitas vezes a maioria dos pentecostais não creem desta forma. Eles não são, talvez, ensinados dessa maneira.
porque há uma percepção de segunda bênção, há uma percepção de que se não falar em línguas, você não tem o Espírito Santo. Se você, há uma pressão, né, para que você fale, para que você se exteriorize, né? Então há toda uma visão mística por trás disso. Então o pastor Davi elucidando isso para nós, e é exatamente isso que eu creio. E tem muitas pessoas dentro da igreja tristes, porque um fala, outro não fala. Então sou menos crente do que Não, porque a concepção de muitos ele tem contra isso. Inferioridade. Exatamente. E ele olha para o outro e fala, poxa, ele tem o Espírito Santo e eu não. Eu não tenho, é verdade. Olha, nós caminhamos sobre uma coisa, deixa eu só pontuar senão eu vou esquecer. Até pela questão da diferença do línguas lá para nós, e quando fala mistério, a gente entende algo diferente mesmo dos irmãos por análise. Por exemplo, no Novo Testamento, 28 vezes aparece a ideia de palavra mistério, e 21 dessas vezes está falando sobre o reino dos céus, ou os conceitos relacionados ao reino. Aí a gente tem sobre o mistério da iniquidade, o mistério das 7 estrelas, ou o mistério da meretriz lá em Apocalipse, mas de forma especial, a ideia que está falando, por exemplo, no capítulo 2, é Jesus Cristo crucificado. Para nós, quando eu olho, e é um dos textos que eu gosto muito de Coríntios, é o meu versículo predileto, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o mistério maior da grandeza de Deus, de falar de Jesus. E aí a gente perde muito tempo brigando com irmãos por um assunto que é bom no debate, mas que ele está lá na periferia, vamos dizer assim. Não é a coisa sublime, o centro disso. Porque eu creio que nós vamos estar juntos lá no céu para adorar a Deus. Para bendizer o Senhor, presbiteriano, assembleano, presbiteriano renovado, eu vou usar aqui, tá? Então, o desafio de Deus para nós. Então, a gente precisa pensar nessa ideia. Mas eu, pontuando aqui, diferentemente, a gente entende que a ideia do enchimento com o Espírito Santo é fundamental. No quê? Na vida de oração, na vida de leitura da palavra e da comunhão. Porque você que está me ouvindo aqui, eu vou aproveitar a palavra para você. Você às vezes quer ser cheio do Espírito Santo, mas você não quer ir ao culto, você não quer aprender da palavra, você quer aprender só desculpa a minha palavra, às vezes da meninice muitas vezes, ou de pessoas que não conhecem a palavra profunda, mas que vão para aquela coisa do show, da emoção, e conduz as pessoas a fugir da palavra. E os crentes, isso, eu não ia usar o termo, ainda bem que você usou, tá? Mas assim, os crentes de Bereia, eles iam conferir o que era pregado. E hoje o povo desconhece as escrituras sagradas. Não leem a palavra. Dificilmente você tem um crente que lê a Bíblia inteira. O pessoal não tem prática. E eu não sou nem desse, não. Mas a gente tem que ler a Bíblia todo dia. Sem conhecer a verdade, a gente não vai ser edificado. Sem oração, sem crer no poder de Deus, a gente não caminha. Então, diferentemente do que posso pensar, a gente entende que o reino de Deus é estabelecido quando a igreja busca o Senhor. E eu preciso buscar um enchimento para eu ser um pai melhor, para eu ser um marido melhor. Porque tem gente que assim, é uma bênção na igreja, mas chega em casa, misericórdia, só a graça, viu? E os vizinhos conhecem como é que é o marido, o pastor na igreja. Ô, gente, agora eu tenho uma formação assim assembleiana. Eu fui pastoreado por um pastor assembleiano durante até os meus 30 e poucos anos de idade. E eu me formei pela Faculdade Teológica das Assembleias de Deus em Santos. Eu tive muita convivência, né? Muita convivência. E em muitos cultos, tanto da Assembleia de Deus, ou como pentecostais ou neopentecostais, há um apelo para que haja batismo com o Espírito Santo. É algo saudável isso? Ou acaba forçando manifestações que não são espirituais? Pastor Dário, eu posso, como um pastor reformado, avivado, vou colocar assim? Fala. Eu sempre incentivo a minha igreja a buscar o revestimento de poder. Ah, é? Porque eu entendo que a igreja só vai conseguir cumprir a sua missão na terra se ela tiver revestida do Espírito Santo. Para enfrentar a batalha. Crente morno não faz diferença. Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de um revestimento para cumprir a missão. Jesus sabia que se os apóstolos não fossem revestidos de poder, se eles não fossem revestidos do Espírito Santo, jamais eles estariam dispostos a morrer por amor a Jesus. Então isso é um incentivo? Eu incentivo a minha igreja não a falar em línguas, não a profetizar,
mas a buscar o Espírito Santo. Porque quando a igreja é revestida de poder, tudo muda, pastor Dário. Tudo muda. A casa muda, o trabalho muda, as finanças mudam, a igreja muda, tudo muda. Um crente cheio do Espírito Santo, ele faz diferença aonde quer que ele vá. O foco do pastor Douglas é o que a gente foca. Caráter. Vida transformada. E nós, presbiterianos tradicionais, nós cremos no enchimento. Talvez utilizemos termos distintos, concepções diferentes, algumas coisas, mas enchimento. Igual eu tô aqui. Isso aqui é um copo d'água. Mas esse copo pode estar mais cheio. Para nós, o enchimento vem com a leitura da palavra, com essa busca de oração, de buscar viver uma vida piedosa para eu ser mais parecido com Jesus. Vocês fazem jejum também? Também. Também, jejuamos causas. Brincadeirinha minha. Jejuamos. E o desafio é sério. Não, mas é verdade. Momentos difíceis. Nós estamos vivendo momentos difíceis que precisa buscar mas isso. Que música é essa? Que música? Não. Eu esqueci como é que é o nome dela. Letícia. Letícia, não vai mais um pouquinho aí. Ela já tá mandando a gente embora. Já tá tocando. Vou ter que voltar mais, viu? Pastor Davi Cabral, aí, desse ponto. Eu só queria pontuar. A linha original que deu origem às Assembleias de Deus, na realidade começou o avivamento pentecostal na Rua Azusa. 1906, né? Em 1906, com William Seymour, um negro que foi ex-escravo. Participou de uma escola com vários pastores de diversas denominações e não pôde assistir no ambiente que eles estavam por causa da lei da segregação que ainda existia nos Estados Unidos, mas ele humildemente pediu para sentar-se no corredor e o secretário que organizava aquele estudo bíblico achou que a lei seria atendida. Ele foi o único que foi revestido naquele evento e aí começa o movimento pentecostal moderno. Depois, em 1914, surgiu uma heresia entre os pentecostais que negava a Trindade e proclamava em textos isolados de Atos, sem a compreensão de que judeu cria no Pai e no Espírito, mas não aceitavam Jesus. Daí a ênfase em algumas passagens: importa que sejais batizados em nome de Jesus Cristo, ou seja, vocês têm que crer que ele é o Filho de Deus encarnado. Nasceu esse movimento unicista. E em 1914, olha como surgiu a denominação. Foi feita uma convenção de pentecostais em Chicago para separar o joio do trigo. Porque os outros diziam, tá vendo? Não falei que os pentecostais iam ser heréticos? E aí nessa discussão, nesta convenção, um dos que se levantaram, e Gunnar Wingre, o fundador da igreja no Brasil, estava lá e trouxe a igreja aqui para o Brasil, primeiro com o mesmo nome da Azusa Street, não era Assembleia de Deus, era Movimento de Fé Apostólica. Aí um dos preletores levantou e disse: irmãos, nós estamos discutindo aqui algo que já está decidido. Quantos aqui eram luteranos? Uma multidão levantou a mão. Quantos vieram da igreja batista? Outra multidão. Da igreja presbiteriana, congregacional. Ele disse: não são todas igrejas de Deus? Que nós cremos que a igreja é o Israel moderno. Como Israel era um povo em 12 tribos, nós temos hoje a igreja de Deus em várias denominações. Então, são todas igrejas de Deus. E nós estamos aqui reunidos em quê? Numa assembleia. Então o nome da igreja é esse. Legal, essa eu não conhecia. E nesta linha, por exemplo, o Narvin, que foi pastor batista nos Estados Unidos, chegou aqui batista, como a igreja foi reticente a essa interpretação sobre o revestimento, aí ele trouxe o movimento de fé apostólica, que em 1917 muda para a Assembleia de Deus. Todos os meus pais na fé, Paulo Leivas Macalão, muito amigo do reverendo Isaías Maciel, pastor Fanini pregava em Madureira frequentemente. Então, aqui em Volta Redonda, eu consegui levar a Assembleia de Deus pastor Carlos Gratival, que é meu amigo pessoal e um grande pregador, o saudoso pastor da Igreja Congregacional, um ícone aqui em Volta Redonda, pastor Moura. Ele não só foi à Assembleia de Deus, mas eu tinha uma reunião, entreguei a direção da igreja, deixei o vice-presidente, quem dirigiu o culto e a reunião foi o pastor Moura. Então, a nossa visão de unidade tem que estar acima destas questões menores. Entendo. Esta é a minha visão. Existem assembleianos radicais, eu sei muito bem,
Em todas. Assim como todas. existem presbiterianos radicais. Mas essa não é a essência do Evangelho. É. A essência do Evangelho é o amor. Pois é, gente, é uma pena, né? Estamos chegando ao final, quero agradecer. Agora que eu acalmei. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês. Pastor Alessandro, não esqueça de mandar um alô para sua mamãe, né? A que dona é nossa Dulce ouvinte, tá né? lá na Serra da Bocaina, ouvinte do pastor Dário, todos os dias. Mãe, um beijo pra senhora. E vou mandar um beijo também especial pra Fernanda e pro Sandro, que são ovelhas do pastor Douglas, mas são meus amigos queridos, meu irmão Certo. do coração. Viu? Agora, concluindo, Vamos lá. um recadinho aí pro pessoal que participou do nosso debate e a sua concepção geral de tudo isso que nós falamos. Olha, pastor Dário, foi assim muito bom e edificante, surpreendente, estou sendo sincero, de tudo isso. Com o pastor Douglas a gente já imaginava muita similaridade nas questões, poucas divergências, mas o pastor me surpreendeu, o pastor Davi, de forma muito positiva. Para você que está aí ouvindo, o desafio é aprender na palavra, é olhar para a palavra de Deus e aprender a viver um cristianismo verdadeiro. É ser um bom marido, um bom filho, um bom servo de Deus no seu trabalho, coerente, dar bom testemunho, porque esse é o grande desafio de Deus para a nossa vida. E continuar confiando nas promessas de Deus, que nós estaremos com Ele na glória eterna e vamos viver para sempre na presença do Senhor. Muito obrigado a você. Não deixe de orar por nós. Se você for a Porto Real, posso fazer a propaganda? À vontade. Você que está aí de Porto Real nos ouvindo, nós estamos na Avenida B, número 644, no bairro Jardim das Acácias, culto aos domingos, 18 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 19h30 com o culto de louvor e adoração. Obrigado, pastor Alessandro. Reverendo Douglas de Paula, também muito obrigado. Concluindo. Achei que ia passar o pastor Davi primeiro. Eu entendo que... Eu ia brincar que era por ordem de idade. Quem dera, Acertou. Quem dera. Eu entendo que para cumprirmos bem essa missão colocada pelo pastor Alessandro, nós precisamos do revestimento do Espírito Santo.